Fala galera, beleza? Vamos entrando aí na sala. Vamos ver como é que estamos indo. Tudo correndo de tranquilo, tudo tranquilinho. Deixar o pessoal entrar aí. Alguns já tiveram dificuldade para. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ir liberando aqui. Vou colocar aqui. Lá, o pessoal entrando aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Só para saber se tá tudo certo aí com vocês. Beleza, obrigado Marcelo, Yuri, Max. Quem que estava lá na live do Sandrão? Povo em peso na live do Sandrão. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pastela fica ligar. Teve bastante gente que o e-mail foi. E aí, como eu usei uma plataforma para enviar para todo mundo, porque eu não dou conta de ficar mandando e-mail para um por um, aí eu acho que eu vi gente que o e-mail parece que deu uma recusada. Aí tive que mandar de novo. Vamos ver o que o povo vai falar aqui. Kelvin, você se cadastrou lá na minha bio? Tem um link lá. Ah, esse povo. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem que é aqui. Já sei. Olha na tua caixa de spam. Às vezes vai para a caixa de spam, tá? Olha na caixa de spam, que às vezes foi parar na caixa de spam. No Gmail também fica na guia de promoções, aí a pessoa tem que remover para a principal. Cadê aqui o volume? Deixa eu já deixar no jeito. Fala, Douglas. É, o Kelton já me mandou mensagem aí, que deve ter caído na caixa de spam dele. Chegou mais gente. Ó, o Kelvin chegou. Viu? Ó, foi parar no spam. Ele falou. Ó. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Kelton, tá lá sim, porque um rapaz também tava com o mesmo problema, ele olhou no spam, tava lá. Olha direitinho. Às vezes ele joga como se fosse spam, mas não é.
E não tem como não ser, porque foi todo, o e-mail foi através de uma ferramenta, entendeu? Então eu peguei a lista que gerou dos cadastros e mandei para todo mundo. Então foi. Só mais um pouquinho a gente já começa. 10h10. A gente começa. Dá tempo pro povo aí. Se for no Gmail, procure em promoções. Deixa eu falar para ele aqui. Ó, falaram que se for Gmail, é para você olhar em promoções. Eu acho que é Gmail dele, sim. É, Gmail. Boa noite, boa noite. Entrando aí. Que é isso aqui? Deixa eu ver. Aqui não é nada. Vou botar o chat aqui, fica mais fácil. Vou ficar olhando para a tela do lado. Aí não vai dar muito certo. É só deixar aqui em cima. Dá para acompanhar melhor. Inclusive, eu mandei um e-mail e aí agora, 9:55, mandei de novo, reencaminho. Olha, show. Aí, cadê? Marcelo, você passou a cal certinho, ó. Vamos ver aqui. Já vamos começar daqui 2 minutinhos. Fica frenético, não consegue acessar. Tem que ser um pouco difícil, né? Não pode ser tudo tão fácil assim. Tem que... Difícil é mais gostoso. Complicar um pouquinho. Por isso que não tô achando isso. Não, o pessoal já tá sabendo já. Vamos ver se apareceu mais gente. Apareceu aqui. Beleza. Falta 1 minutinho pra gente começar. Vamos lá. 1 minutinho. Leonardo. Então tá. Muito bom. Então vamos lá, gente. 10h10. Para não atrasar muito quem chegou no horário, né? Aí conforme as pessoas forem chegando, a gente vai colocando, mas paciência, né? A gente não pode ficar aguardando muito tempo, né? Essa semana que está se iniciando hoje, domingo é o primeiro dia da semana, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma semana do Zero ao Trader, né? Inclusive lá no
no post que eu fiz tem algo errado com essa frase, né? Porque na realidade você não começa do zero, né? Ninguém nunca começa nada do zero. Você sempre começa com alguma coisa, alguma experiência, algo na sua mão, né? Então, a primeira coisa que você precisa desmistificar da sua mente é que você nunca começa nada do zero, né? Toda a bagagem que você trouxe ou que você traz com você na sua vida faz parte de quem você é, da sua personalidade. Isso foi construído ao longo dos anos, desde que você nasceu. Então, você nunca começa do zero, tá? E aí eu coloquei no primeiro slide aqui da apresentação, a escada para o sucesso precisa ser um degrau de cada vez. Por quê? Nós vamos subindo degraus um de cada vez, entendeu? E aí a gente vai, de pouquinho em pouquinho a gente vai acrescentando. Você não consegue evoluir de uma forma exponencial assim num dia, né? Você não consegue aprender várias coisas no mesmo dia, né? E conseguir reter tudo de uma forma, digamos assim, linear, né? E com trade, né, é da mesma coisa, né? Você vai aprendendo coisas aos poucos, né? Durante uma vez, todos os dias, e você vai crescendo, né? Como a própria Bíblia diz, em graça e sabedoria, né? Então vamos lá pro primeiro slide, que é uma... Deixa eu até ativar a apresentação aqui. Vamos mudar aqui. Eu consigo mudar isso aqui de um jeito que eu consiga apresentar. Acho que vai dar certo. Então, vou ter que dar uma mudada aqui. Compartilhar. Aqui, ó. Aí fica numa tela exclusiva aqui. Qual que é a primeira uma frase que eu quero deixar com vocês aí? Se você quer aprender de forma acelerada no mercado de capitais, aprenda com os erros dos outros e seja melhor do que eu, porque todo mestre busca formar alunos melhores do que ele, né? Qual que é o meu objetivo com essa semana, com tá disseminando conhecimento para vocês? É fazer com que vocês não cometam os mesmos erros que eu já cometi no passado, né? Então, a forma mais barata de você aprender alguma coisa é com o erro dos outros, né? Então, se você pode fazer isso, por que não, né? A melhor coisa que você pode fazer por você é aprender com o erro dos outros, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui. Onde que a gente vai começar? No básico, né? Candlestick, né? Você pode falar assim, nossa, meu Deus, o que é candlestick? Para muita gente isso aqui é normal, mas como o nosso foco é pegar gente que não entende absolutamente nada, né? E introduzir o mercado financeiro para vocês, então a gente vai começar pelo candlestick. Candlestick em inglês, traduzindo para o português, ele se chama vela, né? Ou candelabro, né? A origem dele a origem é japonesa, como vocês estão vendo no slide, né? Que é datada do século XVIII, né? E conta a história que os japoneses usavam isso para negociar na bolsa de arroz, né? Nas bolsas, né? Que eles negociavam, né? Soja, milho, arroz. Era a bolsa naquela época, a negociação era em como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Commodities, né? Que nos casos seriam os grãos e etc. A carne, né? Naquela época não negociava carne porque não tinha como guardar, né? Mas de uma certa forma foi a origem de tudo, né? Você precisava se representar a variação do preço no tempo de uma forma consistente, né? Concisa, vamos dizer de uma certa forma comprimida, né? E é a forma como o candle ele apresenta informação. Então, dentro de um candle você tem muita informação. Você tem, por exemplo, né? Dentro do candle você tem, se eu desenhar ele aqui para vocês na tela, o que eu posso fazer com facilidade. Como que é um candle? Um candle ele é assim, ó, basicamente. Ele tem um corpo, né?
que o corpo dele é isso, esse de embaixo aqui, até aqui em cima, né? Que seria, no caso de um candle positivo, que é esse candle verde, aqui é o fechamento dele, aqui é a abertura, e aí você vai ter máxima e mínima, que seria o pavio aqui, tá? Esses pavios. E o que significa isso? O preço ele vai andando dessa forma, né? Porque é um candle positivo. Então ele começou nessa região aqui, né? E em algum momento ele evoluiu até a máxima, que é aqui, né? E pode ser antes ou depois, tanto faz. A gente não tem como você precisar em que momento isso aconteceu. Ele chegou a fazer essa mínima. Ele veio até esse preço aqui. Vamos pensar que esse preço aqui é R$10, né? E vamos pensar que aqui é R$30, né? Então ele foi variando ao longo do preço, né? Até chegar no R$30 e do ponto que ele abriu, ele ainda conseguiu descer. Vamos supor que aqui fosse R$12, né? Essa parte aqui fosse R$12. Ele desceu a 10, depois subiu e foi a 30. E fechou a 28, vamos supor aqui, né? Que seria essa parte aqui, né? Então o candle, ele basicamente ele comprime uma quantidade de informações muito grandes sobre o preço naquele candle. O candle ele tem um tempo, né? O candle ele pode ser de, vamos ver aqui, ó, 1 minuto, ele pode ser 5 minutos, 5 minutos, pode ter, por exemplo, tá bem pequeno o texto, né? Mas tudo bem. Pode ter, deixa eu colocar um outro aqui no cantinho, 30 minutos. E aí a gente pode ter, a gente tem, né, na realidade, né? 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês e por aí vai. Então você pode comprimir a informação de vários dias, várias horas ou até meses, né? Semanas ou meses num único candle, né? E aqui a gente está falando de um candle de movimento de alta, que é ele começa embaixo e termina em cima, né? Por isso que a gente usa a cor verde. Se ele for um candle vendedor, né? Aí no caso ele vai ser um candle vermelho, né? E o que a gente vai ter no candle vermelho? A gente vai ter a mesma coisa, né? Máxima e mínima, abertura e fechamento. Então, toda vez que vocês olharem para um candle, o que você vai encontrar nele? Você vai encontrar, no caso do vermelho, a abertura dele foi aqui, tá? O fechamento dele foi aqui. Aqui a gente teve a mínima do candle, né? E aqui a máxima, tá? Que seria de cima para baixo. E aí, ele foi um candle que ele abriu na região superior e terminou na região inferior, né? Exatamente nesse ponto aqui. Então, ele chegou a avançar até R$10, né? A situação contrária, né? Da anterior. Ele abriu em R$28, que seria esse preço, né? Chegou a 30 e desceu, né? E terminou em R$12, que seria o fechamento do candle. Não sei se tem mais gente querendo entrar aqui. Peraí que agora eu tô perdido. A tela do povo aqui. Tem que colocar aqui. Ok, pessoal. Até o momento aí tá tranquilo, né? Tem alguém que tá tendo alguma dificuldade com o que eu tô falando? Tô falando muito rápido. Mandem texto aí para mim. Só ter uma ideia de como é que vocês estão. Tudo certo, Fred. O chat, que eu nem sei onde foi parar. Tanta tela. Tá aqui. Cadê o povo aqui? Ó, o chat apareceu aqui, ó. Beleza, tamo junto. Então, vamos lá, galera. Aí aqui, basicamente, o que eu expliquei para vocês é o que está no slide, né? O mercado abriu embaixo, marcou a máxima do dia, continuou caindo durante o pregão, marcou a mínima do dia. Então, tem várias coisas que eu prefiro explicar de uma forma desenhando, né? Para poder vocês entenderem de uma forma mais simples, né? Vamos falar agora sobre tendência. Então, o que é tendência? A tendência é definida
de acordo com topo e fundo. Assim, de acordo com o tempo também, não só com topos e fundos, como com o tempo de duração, né? Aí, como é que funciona a tendência? A tendência lateral, ela quer dizer que o preço ele não consegue subir acima de um patamar e nem descer abaixo de um patamar, né? Então você pensa que existe, é como se fosse um caixote. Dentro desse caixote o preço fica oscilando, entendeu? Então a gente fala que isso foi lateral, ele está lateralizado o preço, né? O mercado está lateralizado. Essa é uma expressão que a gente usa dizendo que o preço ele não está conseguindo tanto subir quanto descer, né? Agora o movimento de alta, como é que funciona o movimento de alta, né? Ele aqui eu vou usar o meu slide para ficar desenhando, que é bem mais fácil. Deixa eu voltar aqui. Como seria o movimento de tendência de alta? Vou usar um pouquinho mais grosso para ficar fácil. Seria mais ou menos assim, ó. Vou usar o verde, que o verde é mais bonito. O movimento de alta é verde. O que a gente tem no movimento de alta? Imagina que a gente tem os candles, né, da forma como eu desenhei para vocês, né? Não, esse aqui não. Eu quero esse aqui. Vamos lá. A gente tem vários candles aqui, ó. Candles de alta, né? Eu não estou desenhando pavios para ficar mais fácil, tá? A gente tem uma tendência de alta, tá? Então, quando é que a gente identifica uma tendência de alta? Quando a gente tem fundos e topos ascendentes, ó. Então, ele vem subindo. Vou até usar uma outra cor aqui para ficar legal. Ele vem subindo, né? Momentaneamente ele corrige o preço e depois ele continua. Então, você sempre vai identificar, ó, ele faz fundos, né? Que é isso que a gente tem aqui, é um fundo, né? Porque ele foi crescendo, depois ele retoma o preço para continuar. É como se você estivesse subindo uma escada e você para, descansa para pegar o fôlego e vai novamente. É isso que o preço ele também faz, né? No mercado financeiro. Então você tem um movimento de alta, né? Que é esse movimento aqui, ó, que eu desenhei. Ele faz uma correção momentânea e depois ele continua novamente subindo. Então isso é uma tendência de alta. Ele vai sempre estar fazendo topos maiores, que é essa parte aqui, e fundos maiores, até que exista uma inversão de tendência, né, que seria a tendência de baixa, que é o que está falando, que é o que a gente está explicando aqui, ó, fundos e topos descendentes. O que é isso? Vamos lá. Fundos e topos descendentes é a mesma coisa. Quando você acerta o botão certo, ajuda, né? Vamos lá. São os candles de baixa. Candle mal feito que eu fiz, né? Ele faz um movimento de baixa, ele faz uma correçãozinha. E essa correçãozinha pode ser maior, pode ser menor, mas dentro de uma figura gráfica você vai ver que ele retoma e vai embora. Tá vendo? É o mesmo contexto que eu fiz na alta, só que na baixa, né? Então a gente tem um movimento de baixa aqui, né? Deixa eu pegar maior aqui. A gente tem um movimento de baixa aqui, né? A gente tem uma correção e a continuidade do movimento. Isso que é a tendência de baixa. Você vê o movimento do preço, ele faz um fundo. Aqui seria o primeiro topo, né? Aqui é o topo descendente, que é um topo mais baixo, né? Ele é mais baixo do que o topo superior que foi aqui. Teve mais gente chegando. Bom, que fica em cima, dá para ver, né? Beleza? Então, essa é a tendência de baixa, né? E aí, uma coisa que é legal lembrar, isso olhando mais a longo prazo, né? A gente tem a tendência de longo, de médio e de curto prazo, né? Que seria dias, a tendência de curto prazo para mim é de 3 semanas para baixo, né? A médio prazo é de 1 ano para baixo até 3 semanas e de longo prazo é acima de 1 ano, né? Aí você está olhando para pessoas que fazem operações que é holder,
Não digo nem que é swing, porque assim, é muito longo prazo para uma operação, a gente já considera como se fosse um holder. Ou position, né? Que é o cara que compra a ação, no caso de ação, né? E a intenção dele é levar ela indefinidamente, né? Tem pessoas que compram ações investindo como se fosse com visão de sócio, né? De sócio da empresa. Então, ele compra simplesmente, como é chamado de buy and hold, né? Você compra e segura. Hold é de segurar o papel, né? Então, você compra ela e você não tem intenção de vendê-la num período pré-definido, né? Vamos para o próximo slide. Suporte. Vamos agora falar de suporte e resistência, né? Começando pelo suporte, né? Para resumir, o que é o suporte? O suporte é a região onde os compradores têm o maior interesse em comprar, né? O suporte é sempre uma região onde o preço está descendo, né? Como eu desenho para vocês agora, o preço está descendo, o vermelho, né? Porque o preço está descendo e numa determinada região existem vários compradores que vão defender esse preço comprando. Vou até mudar aqui a cor, fazer um negócio bem bonitinho para vocês. Ó. Então, o preço está descendo. Né? Imagina que isso é um preço, vários candles descendo. Então, aqui a gente tem um suporte. Né? E nesse suporte, nessa região de suporte, a gente tem compradores com um grande interesse em não permitir que o preço desça desse suporte aqui. Eles querem comprar, fazendo com que o preço daqui suba. Então, toda vez que você entende o conceito de suporte, é basicamente isso. É uma região de preço, onde o preço ele vem descendo, né? Aí não interessa se é no minuto, se é no dia, mas aquela região ali é uma região onde anteriormente, a gente tem que olhar também para trás, tá? Normalmente você consegue enxergar isso porque você olhando para trás, você já viu que essa região ela foi defendida por compradores que não queriam que o preço ficasse abaixo daqui, né? Muita gente fala assim, o preço está muito barato, então está na hora de comprar. É a visão de algumas pessoas, né? Então, o suporte, basicamente, ele faz com que ele tenha uma mola no preço para que ele possa subir. Agora, se o preço ele varar esse suporte, significa que ele não é tão relevante nesse momento ou que a força vendedora ela é maior do que a força compradora. Então, eles vão vir com muita força e vão romper para baixo. Os ursos, né, vão romper para baixo e os touros não vão dar conta de vencer esse preço. Tá? E aí uma das coisas também é, quanto mais vezes o mercado respeita uma região, mais forte ela se torna. Por quê? A acumulação de pessoas compradas no nível de preço, tem uma série de coisas que contribuem para que um suporte ele se torne mais forte do que outro, né? Obviamente, dentro de um preço assim mais distante, né? Se você tem um range de preço, existem vários suportes momentâneos ali, mas nas extremidades a gente tem suportes mais relevantes, né? Que é a parte de baixo e em cima a gente vai falar para resistência, tá? Então, como já foi dito, não está escrito aqui, ó, fundos são zonas de suporte, né? Então, vocês têm que lembrar isso. Sempre que for um fundo, a gente está falando em suporte, né? E sempre que for na parte de cima, né? Na parte superior da tela, vai ser a resistência, né? E todo suporte ele pode se transformar em resistência, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Quando um suporte ele é rompido, ele vira resistência, porque o movimento natural do preço é romper o suporte, fazer um movimento de pullback e continuar descendo. Lembra que eu estava falando sobre a tendência? Então, toda vez que o movimento de tendência ele rompe um suporte, ele usa o próprio suporte como resistência para continuar o movimento de tendência de baixa. Nesse caso aqui que eu estou desenhando um movimento de tendência de baixa. Se a gente for fazer um movimento de tendência de alta, a ideia é a inversa, né? A gente tem uma resistência. Eu já estou até falando do outro slide no mesmo slide, mas tudo bem. Quero dar uma pular de slide para ajudar. Quem gosta de anotar é importante. Ó, resistência, região onde vendedores têm maior interesse, né? A gente está falando de varar uma resistência, né? Ou ultrapassar uma resistência. Eu não quero verde, eu quero
preto. Beleza? O que acontece? O preço ele vem até uma resistência, normalmente ele respeita quando ela é relevante, ou dependendo da força vendedora que existe nele. Quando ela é rompida, o que acontece? Existe um movimento de pullback, que é um movimento de descanso, né? Para o preço continuar a tendência de alta. E assim sucessivamente. Então, toda vez que você tem um preço que ele é respeitado e rompido, ele de suporte, ele de resistência, que é esse caso aqui, ele se torna suporte. Porque o preço ganhou esse nível de resistência, se torna um suporte. Então, só para contextualizar para vocês. Todo suporte, toda resistência que ela é rompida, nesse caso aqui ele segurou na resistência, certo? Mas nesse outro caso aqui ele rompeu. A resistência se torna suporte, porque o preço ele está trabalhando acima dela e foi embora. Então, resistência rompida vira suporte, suporte rompido vira resistência. É a mesma regra para os dois, tá? Não entrou mais ninguém, tá tudo bem. Tranquilo aí, gente. Assim, a mesma premissa do suporte é a premissa da resistência. Quanto mais tempo trabalha, mais forte ele fica. Topos são zonas de resistência e por aí vai. Eu vou tentar ser sucinto, porque assim, como a gente tem 1 hora, né? Para mim também não ficar muito maçante para vocês, a ideia é a gente falar mais ou menos 1 horinha, 1 hora e 15 no máximo, todos os dias até sexta-feira. Então, eu estou tentando deixar bem enxuto o conteúdo e, ao mesmo tempo, bem fácil o entendimento, porque, assim, eu não sei o nível de entendimento de cada um que está aqui. Então, eu estou falando como se você não tivesse a mínima noção do que é o mercado financeiro. Então, como eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui e estão aprendendo do zero, né? Do zero não, né? De onde eles estão, mas estão iniciando no mercado financeiro. Então, a ideia é começar do beabá mesmo, do 101 do mercado financeiro. Vamos lá. Vamos falar de fundo, né? Fundo é a região onde o movimento de queda é revertido, né? A gente acabou de falar sobre suporte e resistência, né? Normalmente um fundo, ele é um suporte mais relevante no dia ou no momento, né? Um fundo de um movimento, né? Então você tem que pensar, quando a gente fala assim, ele fez um fundo. Como é que é isso? Vamos pensar o seguinte, o mercado ele está descendo, tá? Fazendo um movimento de baixa, tá? Toda vez que ele faz isso aqui, ó, e sobe, é um fundo, tá? Só que o que acontece? Quando ele faz esse movimento, ele rompe esse fundo e faz um fundo novo. E assim sucessivamente, tá? Quando ele chega no momento que ele faz um fundo aqui e começa a inverter a tendência, vamos pensar assim, ó. O que acontece? Esse se tornou um fundo extremo, ou um fundo mais, um fundo principal, digamos assim, do dia, tá? Então, quando a gente fala de fundo, o que você tem que lembrar, o que você tem que ter em mente? Que é um movimento que ele fez até um determinado preço, e desse preço ele foi para cima. Ali é um fundo, ali é um suporte, entendeu? É a mesma coisa, só que o suporte é uma questão que a gente fala sobre o preço ele segura naquele momento, mas ele pode romper e continuar. O fundo normalmente é onde ele segurou e reverteu para cima, né? A gente usa para movimentos intermediários, né, que seria isso aqui, ó. Eu estou desenhando como se o mercado fosse movimentando, né, dentro dos candles até fazer o fundo. E depois disso, o que a gente tem? O mercado subindo, ó. Porque o movimento do mercado, gente, é sempre assim, ó. Ele vai em zigue-zague, né? Ele sempre vai e descansa. Vai mais um pouco, descansa. E assim sucessivamente, entendeu? Então ele vai evoluindo dessa forma. Normalmente um fundo, aí uma coisa que para vocês poderem observar depois, normalmente num fundo a gente tem um candle de reversão que seria muitas vezes um martelo, né, que eu vou desenhar aqui para vocês. Que é isso aqui, ó. Mal feito pra caramba.
Vamos fazer um pouquinho melhor, né? Aqui. Agora vamos tentar fazer uma linha aqui no meio. Para mim isso aqui é um martelo. Então isso é um candle de reversão, tá? Ele pode ser vermelho, ele pode ser verde, não tem problema. É óbvio que um candle de reversão verde num fundo, ele é bem melhor, né? Se você for olhar, ó, vai ficar torto aqui, mas tudo bem, né? Lembrando que o martelo, como é que ele é? É sempre muito mais pavio para baixo do que para cima, né? Ah, mas esse aqui, na minha concepção, é um martelo legal, tá? Esse desenho aqui. Agora tem martelo menor, tem martelo maior, tem martelo feio, tem martelo bonito. Aí é gosto pessoal, mas assim, o corpo do martelo ele não pode ser muito pequeno. Isso aqui seria um corpo ideal, tá? Se você quiser olhar para o martelo. Não pode ter muito pavio para cima. E tem que ter uma quantidade de pavio relevante para baixo. Ó, isso aqui é uma proporção ideal de martelo. Aí, se você tiver um martelo que ele é corpinho muito pequeno, quase um doji, que é um outro tipo de candle, ainda vale, mas assim, a gente quer um pouco de... A não ser que ele tenha um pavio muito grande, né? Aí ele fica interessante, como eu desenhei ele aqui agora. Né? Mas entenda, esse é o mundo ideal que vocês estão procurando em termos de martelo, que é um candle de reversão de fundo, tá? Esse é um candle padrão de reversão de fundo. Não necessariamente em todo fundo você vai encontrar um martelo. Isso é fato, tá? Isso é normal. Mas assim, é um candle que ele dá um índice de assertividade muito boa em operações quando você espera por um candle desse tipo e opera o rompimento dele, que é quando o próximo candle passa desse fechamento dele. Tá bom? E aqui, da mesma forma, como se ele perder a mínima do candle, ele não é configurado com mais um fundo. Às vezes acontece de fazer um martelo, né? Isso é natural de acontecer também, muitas vezes, tá? Você pega o martelo ele forma bonitinho um martelo lá no fundo, né? Coordenação. E aí o que acontece? O próximo candle que é gerado, candle vendedor, ele faz assim, ó. Ele rompe o martelo, né? Aí nesse caso aqui ele desconfigurou esse martelo, né? Nesse momento ele acabou invalidando esse martelo que era uma compra e você tomou um stop. Por quê? Você acaba tomando stop porque ele rompeu a mínima e o stop normalmente está aqui, né? O mercado faz isso. Vamos para o próximo. E obviamente, uma última coisa que eu esqueci de mencionar, quanto maior o tempo gráfico, maior a probabilidade de o fundo ser concreto. Então vamos lá. Se é no minuto, é óbvio que você não confia em qualquer tipo de formação de candle em um minuto. Agora, quando você vai para o 5, quando você vai para o 10, para o 15, para o 30, para o 60, para o diário, é absolutamente muito mais força num único candle. Então você tende a confiar mais porque assim, ele consolida muita informação. Topo. Gente, é a mesma coisa do fundo, com tudo invertido, né? Normalmente, no topo, você vai ter a formação do enforcado, da estrela, que são alguns padrões de candle que eu vou ensinar mais para frente, né, nos outros dias. Né? Hoje a gente só está falando das questões mais básicas, né? E é o mesmo conceito do fundo, né? Região onde o movimento de alta é revertido por uma resistência muito forte, por uma intenção dos players do mercado de vender naquele nível de preço e não querer que naquele momento o preço passe dali. Então, a gente fala que é um topo, então ele chega naquela região ali, ele volta, né? E aí, ele é sempre dado por um candle de reversão, né? Às vezes, se você olha num tempo gráfico menor, você vai ver que o preço ele fica oscilando numa região e não passa daquele topo, né? Ele vai, bate e desce, bate, desce, até que ele perde, né? É a mesma premissa de quanto mais ele vai lá e segura, mais forte ele é, né? Perde a configuração máxima se o candle de reversão for rompido
e o mercado trabalhar acima desse valor. É a mesma coisa que eu falei no fundo, né? A gente tem um candle de reversão, né? Vamos enxergar desta forma aqui, né? Vamos pensar num enforcado, que é o martelo invertido, tá? Fazer ele verde. Não, vou fazer ele vermelho. Vermelho faz mais sentido, né? A gente tem aqui, ó, um candle de reversão, um enforcado, né? Que seria o martelo invertido. Martelo invertido e enforcado é a mesma coisa, tá, gente? Só para... Mas poderia ser uma estrela, poderia ser uma outra formação que não teria, que também é padrão vendedor, que a gente vai falar mais para frente. Então imagina que fiz um corpão, mas tudo bem, né? Ridículo ficou. Vou fazer um pavio maior para ajudar. Aí o que acontece? O próximo candle, em vez de ele ser um candle para baixo aqui, ele se torna um candle e rompe o topo, né? Vamos imaginar que o topo é aqui, ó. Essa região aqui, ó. Tá? Então o candle ele rompe o topo. Na verdade é um candle verde, né? E vai embora. Então o seu stop, que estaria aqui, é rompido, você stopa a operação e o mercado vai embora. Então aquele topo deixa de existir, caso haja um rompimento dele, né? Agora vamos para o próximo e já estamos acabando. Estamos no nosso penúltimo slide. Mas esse penúltimo slide, ele é uma junção de tudo que a gente está falando, né? E aí a gente vai poder trabalhar um pouco mais sobre linha de tendência de alta, né? Tudo que eu estou falando aqui, gente, ele faz parte da análise de mercado baseada em price action, que é o movimento do preço. Price action é ação do preço, tá? Price é preço, action é ação ou movimento. Então, a teoria da price action, ela entende que o preço ele tem memória. Por que a gente fala isso? Porque toda vez que o preço ele para num suporte ou ele para numa resistência, nós entendemos que aquilo é um ponto relevante. É um topo, é um fundo, é um suporte, é uma resistência. Então, ao longo do tempo, vocês vão perceber que o preço ele tende a respeitar alguns pontos de suporte e de resistência, né? E o price action ele prega isso, ele fala que o preço ele respeita no tempo suportes e resistência. Então ele encontra preços onde ele trabalha, ele respeita ali, né? E ele tanto no suporte quanto na resistência. Então a ideia dele é que se no passado ele parou naquele preço, ele respeitou aquele preço, né? Ele no futuro ele tende a respeitar, mas pode ultrapassar. Então ele respeita por um determinado tempo. No futuro ele pode ainda respeitar por um determinado tempo, mas ele pode também ultrapassar tanto o suporte quanto a resistência, né? Então, uma linha de tendência de alta é representada graficamente por uma linha reta conectando os fundos formados. Foi o que eu estava desenhando antes para vocês, mas não custa nada fazer de novo. Como é que funciona? A gente tem uma tendência de alta que é isso aqui, ó. É uma linha que a gente desenha. Então, se você for olhar os candles, eles não é isso que eu quero. Vamos voltar novamente, seta, né? E agora a gente vai tentar fazer uns candlezinhos aqui. Então a gente tem um movimento de candle, né? Subindo, depois aqui seriam candles vermelhos. Vamos lá, preciosismo. Vamos lá, candles vermelhos. Chegou na linha aqui, tá? Essa linha normalmente você vai traçar ela depois que o movimento acontece, né? Então a gente tem aí de novo, o preço sobe novamente, né? Novamente. E aí ele retoma a baixa, né? Então, e ele vai repetindo isso ao longo do tempo, tá? Então ele vai fazendo um movimento de alta, depois ele faz um movimento de baixa, depois ele faz um movimento de alta,
e assim sucessivamente. Então, e você com essa linha que você traçou verde aqui, que agora eu vou fazer bem grossa, você consegue identificar que esses pontos são pontos interessantes para você fazer sua compra, entrar numa posição comprada, tá? Seria fazer uma compra, tá? Vou colocar uma seta mais grossinha. Fazer uma compra, né? E aí, obviamente, se você tiver visão e conseguir observar isso também, você poderia, teoricamente, aqui fazer um canal, tá? Seria uma linha de LTA e uma linha apoiando aqui em cima, né? Então, olha só como é que aí começa a ficar interessante. Quando você faz isso, você não tem só a noção de onde você pode fazer as suas entradas, como você também pode fazer suas saídas. Ah, Fred, mas o preço ele vai continuar subindo. Beleza. Mas o que custa você comprar aqui, vender aqui e novamente repetindo a operação, comprar e vender? Isso é o ápice, né, do trader, conseguir identificar fundos e topos e entrar e sair nos momentos ideais, né? Kelvin, você espera algum candle de reversão para fazer a compra? Cara, existem várias formas de você identificar se o ponto realmente ele é um ponto bom de compra. Você tem que lembrar que o ponto de compra a gente fala em região, tá? Regiões. Então, vamos supor aqui, ó, é uma região. Não existe um preço, não existe um preço exato de você comprar, porque assim, a gente não tem bola de cristal para saber, por exemplo, que o preço, vamos supor, no índice, o 98.100 é um ponto de, vai ser onde o preço vai parar e vai continuar subindo. Então, a gente trabalha com regiões, né? Por isso que a gente faz um box aqui, ó, para exemplificar que é uma região. Então, assim, é óbvio, a gente vai tentar ao máximo comprar no melhor preço possível, né, que seria no fundo, para levar até o topo, né? Muitas vezes isso não é possível porque você não sabe ao certo quando é o fundo, mas utilizando a análise gráfica você pode identificar onde, às vezes ele pode deixar um martelo no tempo gráfico que você usa, ele pode fazer um doji, que é um candle também de indecisão. Então você imagina que você tem, vou dar um exemplo aqui. Você tem vários candles, né? Vamos pensar na linha de tendência aqui. Fazer ela verdinha, que é de alta, né? O que você tem que buscar? No movimento de baixa, ele vem fazendo candles de baixa, né? E aí você percebe que às vezes o candle começa a ficar menor. Ó. Então o corpo começa a ficar menor. Ao ponto que às vezes ele faz um candle assim, ó, e com muito ou com pouco pavio, né? Esse negócio de desenhar o pavio, rapaz, eu vou falar para você, eu sofro, viu? Mas tudo bem. Ó, vamos imaginar que é isso aqui. Quando você vai vendo que a força ela vai diminuindo, você vai percebendo que o corpo, a intenção vendedora vai diminuindo, ele vai ficando cada vez o corpo menor e às vezes a gente tem pavis maiores, tá? Para cima e menores para baixo. Porque ele não vai muito, mas assim, ele está perdendo a força, né? E pode acontecer de ele fazer um dojizinho aqui, que seria isso aqui, ó. O doji é mais ou menos isso aqui, gente, ó, só para vocês entenderem. Ele é um candle que não tem basicamente corpo, ele andou de máxima a mínima e onde ele fechou, onde ele abre, ele fecha, onde ele fecha, ele abre, é o mesmo preço. E é um candle de indecisão, tá? Isso aqui fala assim, ninguém conseguiu nem vender e ninguém venceu na venda e ninguém venceu na compra. Entendeu? Então, ali é um ponto que existe uma possível reversão, tá? Lembrem, possível reversão, né? Então, nesse momento aqui, você precisa ter a paciência de observar o movimento se desenhar na sua frente, aguardar com que ele se desenhe dessa forma e você pode aguardar ele começar a subir
para fazer uma compra, vamos supor que você faça uma compra acima desse candle de indecisão, com stop na mínima do movimento. Seria um stop técnico, que eu considero mais seguro. Só que às vezes o risco-retorno não fecha e às vezes não cabe dentro do seu operacional. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Eu pretendo falar também sobre um pouco de gestão de risco, um pouco de como eu acho interessante operar com stop, né? Como definir, onde colocar seu stop, né? O problema hoje no mercado é que muitas pessoas operam com stop muito pequeno, tá? E compram nos pontos errados. Então, isso é uma receita de bolo para quebrar. Por quê? 150 pontos de stop numa compra que não é feita corretamente, ela vai fazer com que você stop assim, instantaneamente, digamos assim. Então, eu tenho um estudo que eu fiz em cima de pontos de stop. Hoje, se a gente for falar em termos de qual que é um stop saudável dentro da movimentação natural que o mercado está tendo ultimamente, seria na casa de 250 pontos, né? Só que para isso, para muita gente, é muito pesado, mesmo com um contrato e etc. Então, a gente tem que tentar... eu não posso ter um stop desse tamanho. O que eu vou fazer? Eu vou ter que peneirar minhas entradas ao máximo para tentar comprar bem no extremo do movimento, porque aí o teu stop ele vai te salvar. Porque se você de fato comprar o extremo do movimento, você tiver paciência, você vai conseguir carregar o trade e ele não vai te stopar. Agora, se você for ansioso e comprar antes do tempo, vamos supor, o preço está descendo, não fez o fundo e não começou a subir, você vai comprar, ele vai andar os 150 pontos e vai te stopar. Falando do índice, né? Voltando a falar de linha de tendência de alta, né? Para que seja tecnicamente confirmada, é necessário que existam no mínimo 2 fundos que se apoiem nesta linha, sendo que os fundos seguintes devem estar acima dos fundos anteriores. É exatamente o que eu tinha falado antes, né? Quando você tem um movimento, né? Aqui é o primeiro fundo, né? Vamos entender dessa forma. Ele faz um segundo fundo e rompe novamente. A partir daqui, quando você interliga os 2 fundos, você já consegue prever que o preço ele pode segurar futuramente nesta linha. E aí você tem segurança para operar comprando aqui, né? E obviamente se ele for um movimento simétrico, onde você consiga identificar que existe um preço que ele está segurando e ele tem se alinhado também em cima, né? Ao ponto de você conseguir traçar um canal, você efetuar vendas também aqui. Você faz a compra, né? E sai da operação e espera um novo movimento para você comprar novamente e realizar aqui. São de grande valia para mostrar uma tendência de alta, a perda de uma LTA com volume pode indicar uma reversão de tendência, e quando o trader traça uma LTA, pode efetuar as suas compras quando o ativo tocar a mesa, e sair no trade caso o ativo perca a LTA. Lembrando que se você está num tempo gráfico muito grande, o seu stop aumenta. Se você está no tempo gráfico pequeno, você consegue analisar com melhor assertividade o ponto de entrada, porém tem que tomar cuidado com ansiedade. Por exemplo, se você operar num minuto, tem algumas pessoas que operam, particularmente eu olho 1 minuto, hoje eu consigo operar 1 minuto, mas antigamente eu ficava muito ansioso operando 1 minuto, eu tinha que operar nos 5 minutos e olhar os tempos gráficos maiores. Hoje eu consigo operar usando 1 minuto, porque meu operacional ele evoluiu ao ponto de eu conseguir me manter calmo, operando num minuto, olhando tempos gráficos maiores, que eu olho sempre o 5, eu olho o 15, eu olho o 30, 60, eu olho o diário, eu traço, faço minha análise, né? Então eu tenho tranquilidade em operar dessa forma, né? Mas assim, eu não recomendo para quem está começando a olhar 1 minuto, obviamente, porque você vai ficar muito ansioso, né? Nas operações, tá? E vamos para o último slide, linha de tendência de baixa, né? Gente, como a gente está com um tempo razoavelmente ok, a gente já tem ainda mais uns 10 minutos mais ou menos para terminar, vocês podem mandar as perguntas aqui no chat, que assim que eu olhar e ver alguma pergunta, eu vou respondendo as dúvidas que vocês podem ter com relação a o que foi falado agora e até outra coisa que possa caber falar dentro dessa primeira aula. Tá bom? Então, vamos lá. Linha de tendência de baixa, né?
A linha de tendência de baixa, ela é representada graficamente por uma reta conectando os topos formados. Da mesma forma que a gente falou da LTA, a LTB é o inverso. Então, a gente tem topos que vão cada vez ficando mais baixos. Então, você consegue enxergar virtualmente uma linha que conecta esses pontos. E aí, obviamente, você vai pegar a sua ferramenta, né? Vou lhe dar um exemplo. A gente tem um movimento aqui, né? A partir do momento que você viu o segundo topo, né, não vou nem fazer esse terceiro, obviamente você já enxergou que existe um alinhamento aqui, ó, né? Você consegue observar isso. É óbvio que a gente tem um movimento que às vezes veio daqui, né? Pensando assim, né? Então você já viu que existe uma indicação de que ele está numa certa forma organizada, ele faz topos mais baixos, né? E obviamente você vai traçar a linha, né, para que ela te dê um pouco de parâmetro de onde você pode estar operando, né? E obviamente você vai chegar aqui, você vai efetuar uma venda. Se ele tiver uma simetria muito boa, o que vocês vão fazer? Vocês vão conseguir traçar uma outra linha ou um canal e obviamente vocês vão buscar fazer o quê? Sair com as vendas, né? Encerrar as operações de venda que vocês foram fazendo aqui, ó, fez aqui, aqui e aqui. Obviamente você vai querer sair quando ele chegar próximo daqui. Lembrando que às vezes ele faz isso, ó. Ele não chega exatamente na linha, mas ele chega perto da linha e reverte. Então vocês também têm que ficar atentos quando ele faz esse movimento. Não chega na linha, mas ele começa a subir novamente, você já proteja a sua operação e encerre ela. Não fica pagando para ver, porque às vezes o movimento ele volta, né? Obviamente, ele pode muito bem bater aqui e ainda continuar descendo. Lembrando que você fez a venda aqui, né? Então, seu preço está aqui, né? A gente teria um fundo aqui e tentaria vender o mais perto desse fundo possível, mas se ele for aqui e ainda descer, o seu preço você vai estar confortável, porque a gente tem todo esse range aqui que você está no lucro, né? Que seria desse ponto aqui, né? Esse ponto aqui para esse ponto aqui. Então, você ainda tem esse período aqui, né, de lucro, né? Para que seja tecnicamente confirmado, tem que ter 2 topos que toquem a linha, sendo que os topos seguintes devem estar abaixo dos topos anteriores. São de grande valia para mostrar uma tendência de baixa. O rompimento de uma LTB com volume pode indicar uma reversão de tendência, tá? Volume é uma coisa que eu não uso muito, né? Mas tem muita gente que gosta, tem muita gente que usa. Eu acho que ele, de uma certa forma, ele te engana, ele te dá uma sensação de que você está entendendo o mercado, mas tem horas que ele não te dá tanta leitura. A leitura de volume, eu acho que ela tem muito mais a ver com o tape reading do que com price action, que é uma outra metodologia de análise do mercado, né, que não é o nosso foco aqui, né? Eu particularmente eu tentei operar tape reading e meu cérebro quase fritou de tanta informação. Quem já tentou operar ou aprender sabe o que eu estou falando. É muita informação, né? Então, eu, com o gráfico, me dou melhor. Quando o trader traçar LTB, pode efetuar suas vendas quando o ativo tocar a mesma e sair do trade caso o ativo rompa a LTB. Aquilo que eu expliquei antes. Você tem que, se ele está dentro daquela normalidade da linha de tendência, o que você vai fazer? Você vai seguir o barco, né? A gente tem a linha aqui, bonitinha, ele tocou, voltou, tocou, voltou. Se ele tocar e varar, a partir daqui você já sabe, é hora de parar, né? Então, stop o trade, espera ele mudar, porque muitas vezes quando ele faz isso, o que ele busca fazer? Ó? Ele vem aqui para continuar o movimento inverso. Então, fiquem atentos nisso aí. Às vezes você se desespera e stop a operação, né? Óbvio que se você fizer a venda nessa região e ele varar, você vai stopar com poucos pontos e não vai ter um prejuízo tão grande. Mas nesse caso aqui, se você fizer o stop, você aguarda o movimento, aguarda o pullback, confirmou o pullback subindo aqui, fazendo um fundo e subindo, aí você pode entrar comprado, né? Você estava pensando estava com operações de venda e aqui você já começa a pensar em compra. Ah, mas é uma compra muito cedo. Sim, é uma compra cedo, porém você tem
um stop curto. Você está com um movimento ali. E você pode, naturalmente, pensando em índice, vamos supor que o trade ande na casa de 150 a 200 pontos, você já pode colocar no teu 0 a 0 e não correr mais nenhum risco de perder dinheiro. Vamos às perguntas. O resto aqui é a mesma coisa da LTA, né? Agora vamos abrir para as perguntas. Davi Sabino, eu não sei se é Davi ou David, mas tudo bem. Como identificar suportes de resistência fora do mercado para traçar as linhas e trabalhar em cima deles? David, é o seguinte, normalmente, o que a gente faz para identificar quais são os suportes de resistência mais relevantes? Normalmente você vai ter que abrir o gráfico no diário ou no 60. Tá? Isso é o mínimo que você tem que fazer. Você tem que abrir o gráfico no diário, olhar como é que o preço, né, está se comportando no diário. Em cima disso, você faz uma análise macro, depois você traz para os 60 minutos, né, que é um candle relevante, ele ainda é uma análise macro, mas a gente já está olhando para o mercado intraday, que é o mercado do diário. Né? E aí você traz para os tempos menores. Você pode trazer para o 30, pode trazer para o 15, depois traz para os 5 minutos. Né? Mas assim, os suportes, as resistências, os fundos e topos mais relevantes, você sempre vai identificá-los através do gráfico diário e do gráfico de 60 minutos. Jonathan, para ser uma região de suporte e resistência, 100 pontos é um tamanho bom ou dá para considerar menos? Jonathan, na realidade, assim, falar que 100 pontos é uma região boa é muito relativo, né? Por quê? Porque o mercado ele pode ter uma movimentação muito abrupta em alguns dias e em outras não, né? Vocês que estão aí e operam no mercado sabem do que eu estou falando. Às vezes teve dias nas últimas 2 semanas de o índice não andar mais do que 1.500 pontos de range no dia inteiro. E teve dias de andar 3.000 pontos numa única pernada e depois voltar tudo, né? Então, assim, definir o que é região é muito difícil, né? E, particularmente, eu diria que 100 pontos é muito pouco, né? Se eu fosse tentar mensurar o que é uma região de um fundo ou de uma reversão, de suporte à resistência, eu pensaria em algo na casa dos 300 a 500 pontos, da forma como o mercado tem se comportado hoje, tá? Mas eu acho que assim, se você enxergar uma região de topo de fundo de suporte e resistência, com certeza ele não vai ultrapassar do ponto máximo ali 300 pontos. É uma coisa assim que você pode observar que assim, ele tem uma oscilação, ele rabisca, mas ele respeita, né? Mais ou menos essa média de 300 a 500 pontos. Fernando Santos, quais os tipos de canais o mercado tende a respeitar mais? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, porque se você pega no tempo gráfico e traça um canal é um canal. Agora, se a gente for pensar em tempos gráficos maiores, Fernando, obviamente que se a gente pegar um gráfico de 30 minutos, de 60 minutos diário e assim por diante, e conseguir traçar um canal, ele vai respeitar muito mais os tempos gráficos maiores do que os tempos gráficos menores. Jonathan, de novo. Jonathan, gosta de gente que pergunta, hein? Aí é top. Após traçar a linha de LTA ou LTB, digamos que na terceira tentativa o preço rompe a linha traçada, mas não romper o topo ou fundo anterior. Devemos retraçar a linha novamente ou podemos manter ela? Então, isso acontece com uma certa frequência no índice, também acontece no dólar, né? Ele tende a dar vamos dizer assim, uma vazada na linha, né? Ele avança na linha, às vezes ele dá uma sensação de que ele vai fazer um rompimento, mas é um falso rompimento e ele volta para o canal, né? Isso é uma situação bem difícil, porque você não pode acreditar que ele vai fazer isso, porque você tem que se proteger. A primeira premissa do trader é proteção de capital. Então, o que você faz numa situação? O correto é você estopar. A não ser que você tenha uma leitura e acredite muito no movimento e tenha capital para aguentar esse balanço, você faça isso. Agora, se você não tem, estopa e espera um novo movimento. Espera que ele crie um novo movimento que faça sentido para você e opere esse movimento. Tem algumas pessoas aqui na sala que fazem parte da mentoria VIP.
E, assim, eles sabem que o jeito como eu opero eu fico esperando uma entrada e a gente faz a entrada. Se a entrada ela dá certo, ok, beleza. Se a entrada não dá certo, a gente fica esperando um novo movimento do mercado que confirme o que a gente está enxergando como tendência, por exemplo, tendência de alta, tendência de baixa, etc. Então, porque não adianta você espera o melhor momento para você entrar, né, no fundo, no topo, né? E aí depois que você entra, qual é a expectativa que a gente tem? Que ele avance a seu favor e que você consiga proteger aquele trade e que ele chegue no seu alvo. Então, quando isso não acontece, é uma regrinha até que simples. Então, se você fez a entrada certa e ele foi a seu favor, beleza. Se você fez a entrada certa, ele não foi ao seu favor e te estopou, você pode ter feito a entrada correta, mas o mercado às vezes ele te testa, entendeu? Acontece isso. Por isso que a questão do stop de 150 pontos é complicado, porque às vezes o mercado ele violina, né? Ele dá aquela violinadinha que muitas pessoas falam, pô, pegou só meu stop e foi embora. Acontece também. Mesmo você fazendo a entrada correta, mesmo estando no fundo, às vezes um player ele pode soltar um lote e o preço dá aquela chicotada e te stop. Mas isso não é algo que vai acontecer toda vez, né? É exceção. Se você fez a entrada correta, no fundo, ele vai fazer um movimento, ele vai dar uma oportunidade de entrar. Você vai entrar e o trade vai a seu favor. Você vai proteger e vai com certeza conseguir bater o seu alvo, ou pelo menos se você proteger a sua operação, você não vai tomar um stop. Se eu não respondi, por favor, tá? Jonathan, Fernando, David, por favor, perguntem novamente que a gente está com o nosso tempo legal ainda. A gente vai até 11h15. Fernando, por que já ouvi falar em canal estreito? Canal estreito, na realidade, o que eu entendo por canal estreito, Fernando, é o seguinte. O canal estreito é quando você tem, num tempo gráfico menor, um canal traçado e num tempo gráfico maior você tem um movimento, né? Acontece muito. Se você traçar um canal num tempo gráfico muito grande, o que acontece? Ele pode ficar trabalhando na região superior do gráfico, depois ele pode trabalhar na região inferior do gráfico. Então, dentro de um canal grande, a gente pode ter canais menores, né? Seriam, no caso, o canal estreito, que é o que eu estou entendendo que você está falando. Às vezes pode não ser isso que eu estou falando, tá? David, de novo, a partir de quantos pontos devo proteger quando o trade anda a meu favor? David, assim, eu normalmente protejo com 150 pontos a 200. Aí eu coloco no 0 a 0, tá? Como é o meu 0 a 0? Meu 0 a 0 no índice é pelo menos um tique. Por quê? Porque um tique ele paga corretagem e despesas se o trade voltar na tua cara. No dólar é a mesma coisa, um tique, tá? É óbvio, Fred, eu quero proteger 10 pontos, um tique é 5 pontos, né? Eu quero proteger 10, 20 pontos. Cara, isso é com você, né? Como eu gosto de trades longos, quem me conhece sabe disso, eu gosto de trades de 500, de 600, de quantos pontos o mercado puder me dar, mas assim, eu não aceito um trade que anda 200 pontos voltar na minha cara e me deixar negativo, né? Eu sempre coloco no meu 0 a 0, que é o meu 1 tique, 2 tiques, para frente do preço, né? Porque assim, se você tomar vários 0 a 0, você não está perdendo dinheiro. Agora, se você colocar exatamente no ponto que você entrou, você ainda vai ficar devendo corretagem. Corretagem não. Mas corretagem, se for tiver cobrança de corretagem. Se não tiver corretagem e for a corretagem zero, ainda assim você vai pagar emolumentos da bolsa e outras coisas que a própria B3 cobra de você. E não é barato. Valeu, Jonathan. Beleza, obrigado, David. Raquel, você falou em stop loss de 250 pontos para o índice. Quantos pontos seria para o dólar? O dólar tá difícil, viu, Raquel? A verdade é bem complicado. Por quê? Porque o dólar é pesado, né? Anteriormente, quando o mercado ele não estava tão volátil como hoje, a normalidade era um stop de 3 a 5 pontos, tá? Hoje, o que está acontecendo? Um stop de 5 pontos não é nada no dólar. E isso é muito complicado. Porque com um único contrato, a gente está falando já de R$50, né?
Mas, por outro lado, é os mesmos R$ 50 de 250 pontos de stop. Só que não serve no dólar mais os 5 pontos de stop hoje, né? Eu normalmente olho de 10 até mais pontos, né? E aí, assim, eu opero de uma forma, não é o que vocês devem fazer. Vocês têm que entender que vocês têm um capital e uma forma que vocês operam que não necessariamente precisa ser igual à minha, tá? E entendam, no início eu não operava como eu opero hoje. A gente vai evoluindo ao longo do tempo e ao longo dos tombos que a gente toma e a gente entende. Por exemplo, hoje eu entendo que o stop técnico, ele é muito melhor foi ruim, né? Eu entendo que o stop técnico ele é melhor do que um stop travado financeiro, né? Como é que eu penso em termos de stop? Como é que eu administro um pouco a minha gestão? Eu penso num valor financeiro diário e esse valor financeiro diário ele pode comportar vários stops. Então eu posso tomar stops pequenos, né? Dependendo da operação e eu posso numa única operação stopar o dia. Isso vai depender muito de como o mercado ele se comporta. Então depende muito da operação que eu estou. Se eu acredito que a operação realmente é uma operação que vai para frente, então às vezes a gente mete um all-in, né, em algumas operações porque você confia muito na operação. E você pode stopar o dia numa única operação. Isso é o meu caso. Agora, tem pessoas que religiosamente seguem o stop de 150 pontos, de 5 pontos no dólar, etc. e tal. E, às vezes, eu percebo que são estopadas inúmeras vezes. E quando o movimento é correto, ela já estopou o dia. Entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Dá para operar com um stop de 150 pontos? Sim. Só que você tem que ser extremamente seletivo nas suas entradas. Não se antecipe. Espere. E quando você achar que é a hora, espera mais um pouco, que aí vai ser a hora. Entendeu? Então, assim, de uma certa forma, se eu falar para você que o stop de 150 não é o suficiente, muita gente vai falar assim, não, mas se eu fizer a entrada correta, ele vai ser o suficiente. Óbvio. Agora, você tem que saber entrar corretamente, ter uma assertividade muito boa de entrada e saber entrar corretamente no movimento. Se você fizer isso, ainda assim o seu stop de 150 pontos vai te atender. Agora, se você não fizer isso, nem o de 250 vai te resolver a vida. Tá? Então, só para fechar, dólar, hoje eu considero relativamente saudável um stop de 10 pontos. Mas eu opero baseado em stop técnico, que é o fundo anterior de onde eu entrei. Tá? Então, se eu faço uma compra num fundo, eu sempre ponho meu stop no fundo relevante abaixo deste fundo onde eu comprei. Ou vice-versa, se eu vender o topo acima desse topo. Então, aí é uma questão tipo assim, você, na hora que for fazer a operação, você vai ter que decidir, pô, vou entrar aqui, meu stop tá lá. Será que eu aguento tomar esse stop e continuar no mercado? Se você tomar esse stop e ainda tiver margem para continuar operando, beleza. Agora, se esse stop for muito salgado para você, espera um ponto melhor para entrar, ou então você assume um stop menor, entendendo que o mercado ele pode te buscar, tá bom? Jonathan, figuras gráficas como funil, bandeira, etc., ainda estão confiáveis ou após essa questão de Covid não tem resultado, acho que você escreveu, tanto quanto antigamente? Jonathan, ainda tem, tá? Mas assim, tem que filtrar muito. O mercado está muito volátil, o nosso mercado ele é bem manipulado, então, tipo assim, um pouco mais de atenção. Tempos gráficos maiores, né, para analisar a figura gráfica e etc. David, valeu, tamo junto, até depois do fim. Raquel, já percebi, porque coloco 4 pontos e já vi que é insuficiente, mas tenho que me focar no gerenciamento de risco. Só queria saber quantos pontos você costuma colocar. Valeu. Não, imagina. Assim, é pouco, Raquel. 4 pontos é pouco. Infelizmente, assim, é difícil falar isso, porque eu sei que para o capital que você está operando é muito. Então, qual é a recomendação que eu dou para você? Você precisa ser sniper nas entradas. Então, você tem que realmente afinar até o ponto que você faça uma entrada e você saiba que não vai te andar os 4 pontos. Mas assim, isso não vem de uma hora para outra, tá? Precisa de um pouco mais de tempo. Jonathan, respeitando tanto quanto antigamente. Assim, eu já respondi. Não respeita tanto, mas o que a gente tem que utilizar a nosso favor agora? O tempo. Então,
Você, naturalmente, agora você tem que esperar mais os movimentos. Os movimentos eles estão esticados, né? Então, assim, você tem que esperar muito bem os pullbacks. Vou dar um exemplo aqui, fazendo um gancho com o que a Raquel falou. E tem um rapaz que está na sala aqui, eu não vou falar o nome dele, mas algumas pessoas possivelmente conhecem ele. Ele faz a mentoria VIP comigo. O dólar abriu na sexta-feira, né? Ele abriu rasgando para cima. A gente não pegou a entrada porque não tinha contexto para mim, para nós fazermos a entrada. Ele fez um movimento de alta, ele corrigiu. Aí o que nós fizemos? Nós traçamos uma FIBO, isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente para vocês. E a gente traçou uma primeira FIBO, ele foi rapidamente no 61.8 da FIBO. Aí o que eu faço? Normalmente eu fico traçando FIBOs. Eu fui retraçando, até chegar num ponto que eu vi que era distante e o preço foi chegando lentamente naquele nível de preço. Aí nós fizemos a compra, o movimento não avançou muito contra a nossa posição e foi a favor e foi um movimento muito bom. A gente colocou mais de 10 pontos no bolso, né, só nesse movimento. Né? Aí teve um segundo movimento, nós operamos de novo e colocamos mais 10 pontos e aí a meta do nosso mentorado lá foi batida, que a meta dele é 20 pontos por dia. Né? Então, assim, a gente teve que esperar o movimento ir e, assim, é muito triste você ver o dólar indo e você fala assim, putz, queria estar comprado. Mas, ao mesmo tempo, se você comprar ele, a probabilidade de você comprar e no minuto seguinte ele reverter é muito grande, você não sabe. Ao mesmo tempo que você pode comprar, ele pode ir embora mais 50 pontos, entendeu? Acontece, né? Só que assim, a gente precisa ter domínio próprio e paciência para saber o momento correto de entrar. Aqui o tempo já está estourando, então eu vou fechar. Qual seria a melhor, Fernando, qual seria a melhor entrada em rompimento? Cara, não vou nem terminar de ler a sua pergunta, porque assim, comprar rompimento é suicídio. Nunca compre um rompimento, Fernando. Compre o pullback do movimento. Né? Eu mostrei para vocês alguns movimentos ali que a gente tem. Então, imagina que isso aqui é uma resistência, tá? Ou um suporte, tanto faz. O preço ele vem, rompe. Aí, quando ele rompeu, você compra aqui, ó. O que ele faz? Faz o pullback, volta na resistência, né? No suporte que agora virou resistência e vai. Então, todo esse movimento de volta aqui, ó, normalmente é o teu stop. Então, por que em vez de você comprar um rompimento, você não espera ele romper, fazer o pullback, segurou numa resistência, no suporte agora, né? E aí você entra aqui, ó. Depois que ele começou a subir de novo. Você vai ter uma possibilidade de stop bem menor, um risco-retorno muito menor e um ganho maior, entendeu? Fazer compra aqui é suicídio. Comprar rompimento é suicídio. Porque normalmente você não vai comprar aqui, né? Você compra sempre mais para cima, né? E mesmo assim, mesmo que você compre aqui, o preço ele vai voltar na tua cara, você vai proteger ele no teu 0 a 0, ele te estopa e vai embora. Que é o que a gente não quer, entendeu? Então, espere a entrada perfeita, porque ela existe, você vai saber que ela é perfeita, que você entrou e não passou tanto calor e vai dar certo. Beleza, Fernando? Então, terminei de ler essa pergunta, Fernando. Um falso rompimento, normalmente, ele faz esse movimento, ele volta e desce, ó. E aí, se você fizer o que eu falei, você espera ele descer. Depois que ele começou a subir, você sabe que não é um falso rompimento. Se ele desce e vai embora, você sabe que foi um falso rompimento e não vai entrar em momento nenhum. Elias, Fred, você não usa mais Renko? Eu uso, Elias. Na realidade, eu coloco 5 minutos, 1 minuto e no dólar eu ponho 4R. Às vezes eu estou oscilando entre 4, 5 e 6R. Por causa da movimentação do dólar, está muito esticada, né? Às vezes eu uso o Renko para afinar um pouco mais a minha entrada, né? Eu tenho uma leitura mais afinada da entrada, porque o candle, ele às vezes ele demora para dar entrada, né? Muita gente conhece o meu operacional com Renko e tal, que eu usava coisa do Edu. Hoje eu não uso mais. Eu estou com uma metodologia própria, eu estou usando outras coisas para me dar a entrada, que eu não posso falar aqui porque não faz parte desse curso, né? Mas eu uso indicadores que me balizam em entradas
e me dão um índice de assertividade muito grande. Então, eles hoje eu basicamente só uso um único indicador para fazer minhas entradas e eu concilio Renko com 2 tempos de candle, né? Então, a gente sempre trabalha dessa forma. David, o medo da perda de uma oportunidade nos coloca diante de falsas oportunidades. Corretíssimo. Mandou super bem. Jonathan, para traçar suporte e resistência, considerar o pavio ou apenas o corpo? Questão de gosto, tá? Eu uso pavio. Por quê? Muitas vezes ele não me pega, mas quando ele me pega, eu passo pouco calor, ou nada. Então, se você tem... Vai a dica aí, para você e Raquel também. Quer traçar suporte e resistência? Traça com pavio. E você põe a tua ordem você determinou que você vai entrar num ponto, você põe a sua ordem lá e, meu amigo, espera ele bater lá e pegar a sua ordem. Ah, ele foi na minha ordem, rasgou, foi embora. Aí, beleza. Aí você vai tirar a sua ordem. Agora, se ele bate ali, volta, sobe, né? Parece que não vai voltar ali. Espera, que às vezes ele vai e vai. Ele volta e vai na tua entrada, te pega, e você entra super bem posicionado e não passa tanto calor. Tá. Fernando, legal, sempre aguardado pro back, então, isso aí. Elias, tenho a impressão de que o Renko diminui os stops. Cara, olha, eu vou dizer para você, ele te ajuda a entrar bem no movimento, né? Porque o candle, em 1 minuto, ele pode oscilar, né? O Renko, ele vai fazendo os boxes, faz a inversão e sobe, então você consegue identificar. É óbvio, se ele faz isso em cima de um suporte seu, você consegue entrar e proteger embaixo do martelo, né? No caso do Renko. Então, o seu stop, ele relativamente fica muito curtinho no Renko. Isso é uma coisa boa, né? Mas, assim, ainda assim, você tem que saber exatamente uma zona de preço onde você tem uma forte... como é que eu posso dizer? Uma forte ideia de comprar. Não, tipo assim, vamos pensar em índice. O 98.100, se ele descer, fizer uma inversão ali no Renko, ali eu meto a compra. Entendeu? Por quê? O stop é curto. O Renko, ele te ajuda a fazer entradas boas e tem stops bem curtinhos. Então, tipo assim, se ele pegar e for, beleza. Se ele não for, 40 pontos, 50 pontos, 70 pontos stop e já era. Você sabe que a inversão do movimento é ali. Então, de uma certa forma, se você utiliza um Renko pequeno e o movimento andou a teu favor, você já protege, né? Obviamente, no box anterior você protege, então os stops ficam curtos sim. Beleza, galera? Gente, obrigado a todos vocês por estarem neste domingo às 11 horas da noite com um cara muito chato falando, mas assim, se eu puder ajudar, estarei aqui sempre com vocês. Espero que tenha sido muito bom essa aula para vocês. Eu sei que tem muita gente que já opera, já entende, mas tem muita gente que precisa aprender. Então, o mercado, a gente tem que incentivar as pessoas a operar no mercado, porque o nosso mercado, ele é um mercado que, sim, tem uma baixíssima penetração na população. Então, se a gente for olhar para o mercado hoje, a gente não tem nem 2% da população brasileira que opera na bolsa, né? E, em contrapartida, nos Estados Unidos, a gente tem mais de 50% da população que opera na bolsa. Então, olha só como é discrepante. Então, a gente precisa democratizar a bolsa, fazer com que a bolsa ela seja mais acessível para as pessoas. E isso, ele vai ser bom para todos, porque quanto mais pessoas operando na bolsa, mais liquidez e menos manipulação, que é o que acaba acontecendo muito hoje na nossa bolsa. Um beijo para todos, bom final de domingo e amanhã à noite às 10 horas a gente se vê de novo. Um abraço.